Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 15 de outubro. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube. Aqui na parte de baixo desse vídeo tem um botão inscreva-se, é só você clicar lá nele, deixando o sino das notificações devidamente ativado, com o objetivo de você aproveitar ao máximo todo o conteúdo de aprendizado aqui. São mais de 80 vídeos gratuitos de aprendizado, curtos, e também toda a programação de análise que tem no canal. Diariamente, no mínimo 2 análises. Hoje, inclusive, teve análise especial. Toda terça e quinta tem análise especial, análise mais ampla de cada ativo. E você também tem o radar da semana, que ocorre todo domingo. Você pode se inscrever também através da imagem. Inscreva-se, que está aqui no canto inferior direito do seu vídeo. Aqui embaixo, passando o cursor em cima dessa imagem, vai aparecer a opção de clicar em se inscrever no canal. Nesta análise eu vou abordar aqui, além do Ibovespa, eu vou falar sobre os futuros, mini índice e mini dólar. Depois eu venho falando de PTR4, Vale 3, Alican 3, HPV3, BBAS3, Lame 4, Zin 5, VVR3, Azul 4 e COGN 3. Ativos que eu vou abordar nesta análise. Começando então pelo Ibovespa, que está terminando o pregão de hoje, por enquanto, apresentando uma queda de 0,17%. Quando eu falo por enquanto, que tem alguns ativos ainda saindo do leilão de fechamento. Ponto positivo do pregão de hoje, apesar de estar sendo um pregão levemente em queda. O Ibov foi lá embaixo, teve uma queda forte, só que deixa uma baita sombra inferior. O que significa? Pressão compradora. Representatividade de força por parte dos compradores. Bateu em um nível de antiga resistência, um topo, de um antigo suporte que virou resistência e que agora voltou a virar suporte. Então, é um indício de que os compradores estão com mais força nesse momento que os vendedores. Então vamos ver se o Ibov consegue se manter desse jeito. Desse jeito como? Se ficar aqui de lado aqui sexta, segunda e gerar rompimento aqui para cima, seria um bom sinal. Se amanhã já consegue, nessa sexta-feira, já consegue romper aqui essa formação de topo no gráfico diário, por mais que tenha sido fraco, tem um sinal de topo para poder ter um movimento de baixo ou lateral, se já consegue superar essa máxima aqui também, é um sinal de representatividade de força por parte dos compradores e conseguir aí fechar a semana acima dos 98.313 pontos. Na realidade, a ideia é que feche mais aí para cima. Quanto mais para cima fechar, melhor ainda, para ter uma expectativa, pelo menos da minha parte, maior de subida e, consequentemente, mais ativos começando a ficar mais alinhados para operações na ponta compradora. Seguindo para os futuros, lembrando, se essa análise for útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço de imediato por prestigiar o meu trabalho. Lembrando que esse like, esse joinha ajuda a disseminar aqui o conteúdo do canal dentro do YouTube. Gráfico de 60 minutos, o que temos no mini índice? Uma bela recuperação, parou em cima de um suporte, aqui esse fundo anterior, se recuperou, foi lá bater na resistência, ou seja, a gente pode falar que pelos movimentos mais amplos que a gente tem um cenário de indefinição do G60, que submete a possibilidade de ficar inclusive enrolado lá no que eu mostrei no gráfico diário do Ibovespa, de ficar aqui uma correção, de poder ter algo para cima. Se fizer uma correção lateral, significa dizer pelo gráfico 60 minutos, realmente ficar mais enrolado, vem aqui, volta e fica um processo mais enrolado. O mais importante é o seguinte, está dentro do movimento de queda. Abriu caindo, dá para focar em quê? Em buscar a operação de venda, abriu caindo, veio aqui para baixo, topo descendente, para baixo da média móvel de 13 períodos, e melhor ainda, se for para baixo da região dos 99.135, mais interessante para buscar a operação de venda, de topo descendente. Abriu subindo, também vai ficar interessante para, na verdade vai ficar interessante para compra, abriu subindo, mais interessante para compra, principalmente através de fundo ascendente, no gráfico de 10 minutos ou de 5 minutos, acima dos 99.350 pontos. Então, esse é o cenário mais positivo para a entrada. Vem aqui para cima e passa a gerar sinalização de alta no gráfico de 10 ou no gráfico de 5 minutos. O topo descendente também pode ser pelo gráfico de 5 minutos. Abaixo da média móvel de 3 períodos, se abrir, caindo. Olhando agora para o dólar, no dia de hoje nós temos uma alta de 0,48, ou seja, o dólar vai confirmando aquele fechamento para cima da média, gerando mais um fechamento aí positivo, inclusive para cima da máxima do pregão anterior, pelo menos até agora, né? Ainda faltam uns 50 minutos aí para o fechamento do dólar, pode alterar um pouco,
Mas num gráfico aqui de 60 minutos, o que temos a questão do positivo, o fechamento positivo, é o fundo aqui ascendente no dia 60. Parou em cima do suporte, gerou sinalização de subida, está mais alinhado para compra. Abriu subindo, olha só a zona de resistência, fechou uma vez aqui acima e já voltou para baixo. Abriu subindo, foco em buscar a operação de compra. Ou seja, ficou aqui de forma lateral no gráfico de 10 minutos. Aqui é o gráfico de 10 minutos. Fez pivô de alta, foco em compra. Ficou aqui de lado, gerou um fundo ascendente em cima dessa região aqui, por volta ali dos, em torno, né, dos 5.619, foco em buscar a operação de compra. Abriu subindo, recuou, fundo ascendente, mais próximo possível da média móvel 3 períodos, compra também de day trade. Só olharia para posição de venda se realmente tiver algum movimento um pouco mais relevante para baixo, jogando até no gráfico de 30 minutos. Cenário mais positivo para venda seria abaixo dessa região aqui, ó, região pesada de suporte, ou seja, para baixo, topo descendente para baixo dos 5.595. Mas antes disso é possível? Sim, é possível. Olhamos para o gráfico aqui de 5 minutos, cai, perde a mínima do fundo anterior, passa a gerar topo descendente para baixo da média e melhor ainda para baixo da região de 610,5, foco em venda de day trade. Ações, começando a falar aqui da Petrobras, que no dia de hoje está apresentando a queda de 1,1, provavelmente já terminou aqui, já saiu do leilão a Petro. Então o Ibov fechou com queda, puxou um pouquinho para baixo, 0,28%. A Petro fechou com queda de 1,1%, uma formação ali de um candle de recuperação. Dá para comprar aqui a superação dessa máxima? É uma sinalização de fundo? É uma sinalização de fundo, mas é uma sinalização de fundo que ainda não me anima muito para compra. Abaixo do gap de baixa, abaixo da média móvel 3 períodos. Então, e ainda abaixo da região de suporte que foi perdida. Se a Petro, por exemplo, termina o pregão de sexta-feira fazendo isso aqui, é um sinal um pouco mais relevante, que aumenta a chance de subida. Daria até para avaliar a possibilidade de compra aqui, com stop aqui, tentando pegar um movimento para cima. Aqui eu vejo um risco um pouco maior nesse momento. Resistência aí nessa casa dos 19,80 até o patamar dos R$20 do número redondo. Então essa região é um pouco mais relevante de resistência para o ativo e eu não, nesse momento, não está encaixando a operação de compra no papel. Para quem está querendo comprar ali um fundo ascendente, ou seja, subiu aqui daqui para cá, fez esse retorno, bateu no 61,8% Fibonacci, não é a primeira vez, bateu aqui também. E volta aqui a subir, é uma das possibilidades de entrada, o stop aqui, tentando pegar o quê? Uma retomada aí da tendência de alta do papel, que só vai ocorrer mesmo se romper os 20,70. Vale 3 terminou o pregão de hoje com queda de 0,84%, perdeu a mínima do que anterior, primeiro sinal para se ter o que? Uma correção no tempo, movimento lateral, ou uma correção no preço, movimento de baixa. Se vier um movimento de baixa, focaria em buscar na próxima semana compra de fundo ascendente. Se vier um movimento lateral, focaria na próxima semana em buscar uma operação de compra de pivô de alta. Então são as duas alternativas que eu observo. Comprar aqui agora, daria para entrar comprando em termos de swing trade? Para mim, não encaixaria ainda essa entrada em termos de swing trade no papel. Na sequência, vamos falar aqui agora da Elican 3, que terminou o pregão bem, alta de 2,21%, esteve melhor, pegando um gráfico de 1 minuto, ó, deu uma, pelo menos ali das 16h25 em diante, ela teve ali da máxima para a mínima, ela caiu em 1,84%, esteve melhor. Mas foi uma boa alta, que traz a opção de já trabalhar com stop abaixo da mínima do pregão de hoje, lá na casa dos R$ 24,47, R$ 24,48. Seria o novo stop, um reposicionamento ainda, seria um stop de perda, né? Porque nossa entrada está por volta dos 24,78. Seguimos comprado nessa ação, vamos ver se ela consegue romper em definitivo aqui a região dos R$ 25,95. Chegou perto no pregão de hoje. Então, seguimos na ponta compradora nessa ação. HPV3 teve um pregão de queda de 1,35%, seguimos também comprado. Próximo pregão, o stop vai ser reposicionado para baixo da mínima do pregão de hoje, foi 65,93, colocar ali na faixa 65,89. Tudo vai ser comunicado através aqui do aplicativo DV Invest. Então, se estiver lá dentro, você vai receber esse comunicado, essa notificação no seu celular, tanto iOS quanto Android, ou você pode receber também através, ou não, né? E você pode também receber através do seu navegador. Outra ação que a gente vai falar aqui que eu vou falar aqui nessa análise, Banco do Brasil, BBAS3. Pregão de hoje, alta de 0,68%, foi lá embaixo, bateu numa região aqui de resistência que foi rompida, se sustentou em cima da média, está entre as médias, que é uma região que
não tão favorável de entrada no primeiro momento. A alternativa que teria aqui de buscar uma compra seria, por exemplo, de um pivô de alta, superação da máxima desse candle com stop abaixo da mínima do candle que fizer o pivô, tentando pegar um movimento de subida. É a alternativa a favor de uma tendência de alta de curto prazo, mas com um desafio importante aqui na faixa dos 31 e por volta dos R$ 31,37. E depois aqui ainda tem a média móvel 3 períodos na faixa dos 31,70. Então, desafios importantes ainda para esse papel. Eu confesso que eu ficaria mais disposto a abrir compra em BBS3 se houver sinalização pelo gráfico diário ou até mesmo gráfico de 60 minutos acima desse nível de preço aqui de R$ 31,70. De R$ 31,70 até o patamar aqui mais testado ali na faixa dos R$ 31,87. Para quem está comprado em Banco do Brasil, no curto prazo, a mínima de hoje ficou fácil de se trabalhar com stop aqui abaixo dessa mínima. Para quem estava com stop aqui embaixo, aqui esse stop aqui subindo para cá já estaria de bom tamanho. Porque se essa ação, depois desse candle aqui que se recuperou em cima da média, em cima dessa região de novo, se ela volta e perde essa mínima, aumenta bastante a chance de poder vir aqui para baixo, testar suporte aí imediato na faixa dos 29,81 a 29,62. Lame 4, pregão também parecido com o da BBS3, né? Abriu lá embaixo, se recuperou, fechou com alta de 2,09%, mas ainda respeitando a média móvel de 3 períodos. Observe que o comportamento do preço ali em cima da média aqui também, veio aqui, bateu, até fechou um pouquinho acima, mas ele ficou batendo aqui e sempre caindo. Logo, um dos pontos que dá para ficar de olho no sentido de se buscar alguma compra seria para cima dessa região. Eu olhando para um gráfico semanal que está dentro do movimento de queda e o mensal que também está dentro do movimento de queda, ainda de imediato não se encaixaria de cara uma compra para mim, por exemplo, de fundo ascendente num gráfico, de cara de uma compra, principalmente agora no fundo descendente no gráfico diário. Ou seja, tem alguns pontos aqui dentro do meu sistema que não encaixaria essa entrada, mas esse ativo encontra sim um ponto importante de suporte no gráfico mensal, que é interessante para se pensar em operações de prazo maior. O que eu estou falando que não encaixaria agora é encaixar uma entrada para swing trade. Mas dentro de um processo de buscar entrada, pensando no longo prazo, Lame 4 é um ativo interessante. A região que se encontra, aquela região assim, nossa, quando está aqui em cima, qual o ponto interessante de entrar comprando, pensando no longo prazo, na tendência de alto e longo prazo? Região de suporte mais relevante num gráfico de prazo maior, por exemplo, o gráfico mensal. Está batendo nela e tentando gerar um sinal de alta. Por exemplo, se quiser uma confirmação extra, a superação da máxima de hoje seria uma confirmação extra, superação dos 28,44. Para quem for abrir uma compra até pensando dessa forma de curto prazo, o stop ficaria aqui embaixo, um stop longo, né, pela volatilidade do papel, mas seria a única alternativa mais bem posicionada. A outra seria um pouquinho abaixo dessas mínimas anteriores aqui, em torno dos R$ 27,06. O Uzi Minas, Uzi 5, terminou o dia de hoje muito bem, com alta de... Na verdade, o setor, né, de siderurgia terminou muito bem. No caso da Uzi Minas, ela tinha ficado com a tendência indefinida e com esse candle aqui que ela rompe essa máxima, ela gera uma tendência de alta de curto prazo. Uma das estratégias usadas na análise técnica em termos de compra é comprar ali um pivô de alta, um rompimento de uma resistência anterior. Essa é a alternativa. O ponto aqui é o tamanho do stop, em relação risco-retorno. Ou seja, se eu pego aqui o tamanho desse candle, vou até colocar aqui a projeção de alta só desse candle. Projeção de alta desse candle dá para ver que nem aparece na tela, né? Ou seja, se eu pego aqui, entro comprando em 10,86, que é a máxima, e coloco stop na mínima, na verdade seria por volta de 10,87, o stop abaixo dos 10,01 ou em 9,99, então isso aqui já subiria lá para a faixa de 11,80, 11,81. A relação risco-retorno de 1, ou seja, do tamanho desse stop, projetando aqui o tamanho desse stop para cima, a gente teria ali na faixa de 11,80. Em termos de objetivo, teria que ultrapassar a zona de resistência importante. Por esse motivo, não me chama atenção para fazer essa compra em termos de relação risco-retorno. Qual a alternativa que teria para essa entrada? Depois de um longo movimento desse, aguardaram alguma correção no G60 e buscaram uma compra de fundo ascendente. É outra alternativa de tentar encurtar o stop e tentar pegar um pedaço desse novo movimento de subida, dessa nova tendência de alta do gráfico diário desta ação. Fazendo projeção de alta
nesse pivô que ela montou aqui, a projeção clássica, primeira projeção em 11,48, segunda projeção de alta na faixa dos R$ 11,93. E para quem entrou na posição, 9,99 seria o ponto do stop. Via Varejo, VVR3, no dia de hoje, a ação terminou aí o pregão com alta de praticamente 1%, gerou um sinal de topo para quem estava comprado uma possível saída da posição comprada, que traz a chance de ter ou um movimento lateral ou um movimento de baixo. O que anula essa expectativa é romper essa máxima aqui. Aumentaria a chance de continuar seu movimento de subida para casa dos 20, mas principalmente para casa lá dos R$ 20,60. Para a entrada na ponta compradora de swing trade, qual seria a alternativa no meu caso? Ter mais alguns pregões aqui para buscar uma compra, pelo menos mais uns 2 pregões, para buscar 2 a 3 pregões para buscar uma compra aqui de superação da máxima desse candle, ou recuar um pouco mais e buscar uma compra testando a região ali de suporte por volta ali dos 18,72 até um patamar de 18,58. Mas por enquanto ainda não teria essa entrada, porque se entrar comprando aqui o stop fica longo comparado à relação risco-retorno, vai ficar basicamente no 1 para 1 para essa zona de resistência importante nos R$ 20,60. Azul 4. Dia de hoje, recuperação também. Vários papéis, né? Abriram lá embaixo, conseguiram se recuperar. Se manteve acima da média móvel 3 períodos. Só que qual a tendência nesse momento de Azul 4? Você olha para os movimentos aqui mais curtos, aqui estabeleceu uma tendência de alta, mas tendência de alta que nem consegue ficar acima do fundo da linha anterior, do topo anterior. Vem aqui, testa, volta aqui para baixo, enfim, a tendência para mim ficou indefinida. Só que o que é bom dessa tendência estar ficando indefinida na Azul 4? Porque depois dessa pancada para baixo, desses 2 candles fortes para baixo, que gerou essa semana muito forte para baixo, o papel até agora não perdeu a mínima, aqui é o gráfico semanal, não perdeu a mínima dessa semana que foi forte para baixo. Então ela vai se sustentando aqui acima, significa dizer que os compradores estão segurando o papel, não estão deixando despencar, não está tendo pressão vendedora tão forte assim nesse primeiro momento. E o que pode trazer nos próximos pregões a possibilidade de arriscar uma compra. Por exemplo, gráfico semanal, superação, quebrar a sequência aqui dessa máxima descendente, tentar pegar uma compra, stop aqui ou stop aqui, tentando pegar um próximo movimento de subida. Essa é uma das possibilidades de se arriscar uma compra. A outra, pelo gráfico diário ou 60 minutos, é ter sinalização de alta, fundo ascendente ou pivô de alta para cima dos R$ 26,00, número redondo, zona de resistência principal neste momento para Azul. COG-N3, Cogna continua sendo Cogna, né, no sentido de fraqueza. Né? O ativo não é um ativo alinhado para cima, é um ativo que tem um viés mais negativo, um cenário mais negativo, que pode até reverter a atual tendência de baixa, mas ainda não deu sinais para isso. Tendência de baixa basicamente no gráfico semanal, tendência de baixa no gráfico mensal, tendência de baixa no gráfico diário. E no pregão de hoje ainda gerou ali um pivô de baixa, basicamente uma perda de um suporte de um triângulo de baixa, que uma das projeções de queda seria 100% dessa base desse triângulo aqui para baixo. A gente estaria falando aqui em algo na casa ali dos 4,75 em termos de projeção de queda, que coincide até com um topo anterior ali para trás, que pode ser um ponto de suporte dessa possível queda da ação. O que muda essa expectativa de não ir lá nos 4,75, de não ter uma queda mais forte, é, por exemplo, no próximo pregão já voltar para cima da máxima de hoje, 5,22. Enquanto isso não acontecer, ainda vai ficar com a expectativa maior de queda e um cenário mais complicado para se abrir a operação de compra de swing trade nesse papel. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha nessa análise. Um grande abraço e até a próxima.